Glórias a Deus, a paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para todos que estão em casa, que estão participando deste culto juntamente conosco, que nós adoramos ao Senhor, porque nós queremos ser adoradores por excelência. Eu quero ser, não sei se eu ainda sou, se eu já sou, né? Mas eu quero ser adorador por excelência, uma adoração que Deus venha receber a nossa adoração. Glórias a Deus. E eu estava meditando enquanto a gente estava cantando, né? Não importa o que vai acontecer, eu só quero saber que eu quero ser adorador, e quero ser adorador por excelência. Vamos ler a palavra do Senhor em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 16. Glórias a Deus, aleluia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Nessa tarde nós estaremos orando pela família do pastor Gilmar. Vamos estar orando também, pela Amandinha. A irmã Valda não pôde estar hoje, que a Amandinha andou tirando os dentes e é melhor estar cuidando dela, porque não é fácil. Tá. Vamos orar pelo pai do Enéas também, o Samuel, que não está bem de saúde. O Senhor tem cuidado de nós, O Senhor está cuidando do seu povo. Glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. E vamos estar orando, irmãos. Vamos estar orando e não vamos temer o que há de vir sobre nós. Só vamos acreditar que tem um Deus que cuida de cada um de nós em especial. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar nessa tarde. Queremos te exaltar, Senhor, por tudo que tu és. Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E neste momento, Senhor, eu quero apresentar o pastor Gilmar, a sua família. Também, Senhor, aqueles pastores que estão passando por alguma dificuldade neste momento. Senhor Jesus, nós sabemos notícias que tem pastores que estão internados em UTIs de hospitais por esse Brasil afora. Mas eu sei que a tua mão poderosa, Senhor, está lá, Jesus, cuidando dos teus filhos. Porque há um tempo, Senhor, há um trabalhar do Senhor em cada um de nós, e há um tempo determinado pelo Senhor para todo o propósito que o Senhor tem conosco, Deus. Mas que nós possamos tirar uma lição, Jesus, de tudo que está acontecendo com nós. Que nós não ficamos, Senhor, alienados àquilo que está acontecendo, porque o Senhor está chamando a atenção do teu povo, Deus. Deus, o Senhor não está
Jesus. Aleluia. A igreja pode se assentar e nós estaremos adorando ao Senhor com os hinos da harpa. Aleluia. Nós vamos cantar então o hino da harpa número 525. Glórias a Deus, irmã Sueli estará colhendo a oferta neste momento e o grupo de louvor estará adorando ao Senhor com mais um hino da alma. Glórias a Deus, que Deus abençoe a cada uma das irmãs que tem contribuído. Tem sido muito bem-vinda a oferta de cada uma de vocês, irmãs. As irmãs sabem que nós estamos ajudando a irmã Rosa com o seu suplemento todo mês. Eu agradeço as ofertas de cada uma das irmãs. Que Deus abençoe, irmãs, e recompense grandemente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado deste ciclo de oração. E eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai, que já tem contribuído com a tua obra. Senhor, a tua serva, Jesus, que tem estado aqui nas quinta-feiras, continue abençoando, Jesus, continua, Senhor. Prospera sobre a vida dos filhos seus. Não deixa faltar, Senhor, a visita, Senhor, nessa tarde, a dispensa da casa de cada uma. Que as mãos do Senhor estejam lá, Senhor, sobre o seu lar, sobre a sua família. E o Senhor venha abençoar as mãos que ofertam nessa tarde. Assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar então o hino da harpa, número 310. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê,
uma oração especial nessa tarde. A irmã Sueli, daqui a pouquinho, a irmã Sueli já pode chegar aqui, tá, Sueli? Que a irmã Graciane vai passar um pouquinho aqui, e eu vou ficar meio atrás aqui, Graciane, enquanto você limpa. Glórias a Deus. E a irmã Sueli está trazendo a palavra para nós nessa tarde. Eu gostaria que você estendesse as mãos neste momento para o lado que fica a sua casa. Você sabe o lado que fica a tua casa? Para que lado que fica? A minha casa fica para cá, bem aqui, à frente da igreja. Assim. Então estenda a sua mão agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre a nossa casa. E eu quero pedir, Senhor, nessa tarde, Deus, que o Senhor venha visitar a casa de cada um de nós que estamos aqui. Que praga nenhuma chegue na nossa tenda. Deus, a poder do teu nome, Senhor, para desfazer todas as obras do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida. Senhor Jesus, cega, Senhor, com muros de fogo a minha casa, a casa dos meus irmãos, a casa do pastor Vilmar, a casa do pastor Valdecir, a casa do pastor Osias, Senhor, a casa de cada um de nós que estamos aqui, a casa daqueles irmãos que estão dentro da sua casa, na live, assistindo nós neste momento, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, guarda a nossa casa, livra nossas vidas, leva a nossa família, Senhor, livra, Senhor, guarda, Senhor, debaixo do teu sangue, debaixo da tua proteção, ó Deus. Nós confiamos em ti e sabemos que o Senhor está cuidando, Jesus. O Senhor está cuidando dos nossos filhos, o Senhor está cuidando dos nossos genros, das nossas noras, dos nossos netos, Jesus. Jesus, toma conta, Jesus. Nós colocamos, Senhor, a nossa casa, Pai. Pega a chave da nossa casa, Jesus. Pega a chave da casa de cada um de nós. O Senhor tem livre acesso. O Senhor pode entrar, o Senhor pode sair na hora que o Senhor quiser. Entra, Jesus, porque a casa é tua. Faz obras, Senhor. Faz obras profundas lá dentro. Vai tirando tudo aquilo que não presta. Toda planta que o Senhor plantou dentro das nossas casas, seja arrancada nessa tarde pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Que seja arrancada toda semente que não foi semeada, Senhor, pelo Senhor. Que seja, Senhor, arrancada nessa tarde, porque o Senhor é Deus e nós confiamos em ti. Nós confiamos a nossa casa, a chave da nossa casa em tuas mãos, Senhor. Cuida de tudo para nós, Jesus. Nós não sabemos cuidar, Senhor. Nós somos falhos, nós somos fracos. Senhor, cuida para nós, nos ajuda, Senhor. Nos orienta, porque nós precisamos. Fica conosco, Deus. Assim nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Eu peço, Senhor, usa a irmã Sueli nessa tarde. Eu sei que o Senhor já desceu no coração dela a tua palavra, Pai. Usa ela, fala conosco. Não aquilo que ela quer falar, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Com este versículo, eu saúdo a igreja com a paz do nosso Deus, já agradecendo pela oportunidade. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com a igreja, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13. E eu tenho como tema: não olhe para os obstáculos, olhe para as oportunidades.
E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Carta à Igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro. Quem tome a tua coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja pode sentar. E esta carta que Jesus escreve, Jesus vem trazendo para as igrejas 7 cartas às igrejas da Ásia, e Jesus vem trazendo a alguma dessas 7 igrejas. A 2 igrejas Jesus traz elogios, a 4 igrejas Jesus traz elogios e críticas, e a uma igreja Jesus vai trazer elogios. Jesus colocou no meu coração a igreja de Éfeso. Jesus diz que é uma igreja ortodoxa, fiel à palavra, mas uma igreja que Jesus encontrou nela a falta do primeiro amor. A igreja de Esmirna, Jesus faz só elogio. Conhece a tribulação e a tua pobreza, mas Jesus diz que és rica. Há um grande contraste nessas cartas, porque muitas das vezes as igrejas, elas não são aquilo que parecem. E nessas cartas aqui, Jesus vem fazendo um diagnosticando essas igrejas, porque Jesus não vê como eu e você vê. Não podemos dar o diagnóstico de uma igreja, somente Cristo. Então, a igreja de Pérgamo, Jesus diz: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Conheço que habitas onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda naquela igreja tinham pessoas, assim como Antipas, que deu a sua própria vida por amor do Evangelho. E Jesus, a igreja de Tiatira, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que toleras a prostituição e a iniquidade. Mas naquela igreja tinha alguns irmãos que ainda conservavam as suas vestiduras brancas. A carta à igreja de Sardes, Jesus diz: conheço as tuas obras,
que tem nome que estás vivas, mas sabes, estás morta. Depois, Jesus vem à igreja de Filadélfia. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que tenho diante de ti uma porta aberta. E aqui vem a carta à igreja de Laodiceia. Pois dizes, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, mas nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora Jesus vai se dirigir uma palavra à igreja de Filadélfia. A esta igreja que tem pouca força, mas que é uma igreja fiel a Deus. E guarda, né? E guardou a palavra do Senhor, e não negou o nome de Jesus. Então, quando nós vamos aplicar, irmãos, um texto ou uma pregação a alguém, Jesus ele era o mestre dos mestres, né? Tanto Jesus era pregador como Jesus ensinava. Então é necessário que a gente conheça um pouquinho da história do povo, um pouquinho da cidade onde está inserida, para podermos fazer uma exegese, né? Um estudo, para poder aplicar a igreja. Eu não posso, eu preciso fazer um estudo do texto para que eu possa conhecer a cidade, e um estudo da cultura do lugar, da palavra, um estudo da palavra para que eu possa conhecer o texto, para que eu possa ter uma base para falar um assunto atual e pertinente, né? Então Jesus ele conhecia muito bem todas essas igrejas, como eu disse, e somente ele pode dar o diagnóstico delas. Ela tinha pequena força, esta igreja, e Jesus, conhecendo a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja, a menor cidade da Ásia Menor, era a igreja mais nova. E Jesus tinha uma palavra para essa igreja. Ele tinha uma palavra para aquele tempo, para aquela igreja. Imagine que essa palavra atravessou o tempo e a história e chegou até mim, até você. A igreja de Filadélfia era uma igreja que sofria muitas perseguições por causa dos judeus. Ela era numa cidade, eu vou falar assim bem rápido, eu anotei para que eu possa entrar no contexto do que Deus colocou no meu coração, né? Hoje eu vim aqui para falar a respeito de porta aberta. Que Jesus vai falar aqui na palavra que tem uma porta aberta diante de você, diante de mim, diante dessa igreja. Então essa cidade foi construída por, o nome dele era, até notei, Átalo II. E ele construiu essa cidade e fez a homenagem ao irmão dele, a qual ele muito amava. E ele colocou o nome dessa cidade de Filadélfia. E ele amava tanto esse irmão dele. A palavra Filadélfia, ela significa amor de irmão, de tanto que ele amava. E essa cidade foi construída, a cidade de Filadélfia, ela foi construída para ser um centro missionário da cultura grega e da helenista, e para trazer
a linguagem grega para a Ásia. Mas Deus, aproveitando o gancho da cultura dessa cidade, Ele chama Filadélfia, que era uma igreja que estava ali. E os historiadores dizem que ela era construída na rota do Império, de frente para o Oriente. Chamava-se Porta do Oriente, a igreja de Filadélfia. Então, Jesus, ele pegava e entendia muito bem as igrejas e as culturas. E Jesus pegava ganchos para poder aplicar a palavra ao povo, de maneira que o povo pudesse compreender a linguagem de que Jesus falava. Porque eu não posso falar com uma pessoa que é um índio por natureza, nasceu dentro da mata. Eu ouvi alguém pregar uma vez, que pregou para o índio. E lá, para nós dizemos que a nossa casa tem que ser construída na rocha. A casa do índio é construída na areia. É um contraste, né? Então aquele irmão disse, o Espírito Santo na hora falou para ele, não diz que a casa é na rocha, diz que a casa é na areia. O Espírito Santo ministrou o coração dele, porque a casa do índio, aquele índio que não se aculturou, que mudou muitas coisas, bem nos tempos antigos eles põem uma estaca profunda ali e ali a casa fica firmada. Então Jesus, ele tinha essa capacidade. Jesus conhecia a cultura do lugar, a necessidade do lugar, e Jesus aplicava a palavra. Aleluia. Essa igreja também, ela era muito bombardeada por terremotos, afligida por terremotos, esta igreja não, essa cidade, estou falando da cidade de Filadélfia. Então era muito comum terremotos, desabamento, paredes rachadas, era muito comum nessa cidade. Então Jesus aplicava a palavra, Jesus daí entra com a mensagem para eles, pegando esse gancho. E Jesus queria que eles entendessem. Então, a igreja de Filadélfia, perseguida e fragilizada, Jesus disse, eu tenho uma porta aberta para vocês, para essa igreja. E eu tenho também, uma cidade fortificada. Jesus tem promessa para essa igreja. Jesus dá para esta igreja uma mensagem de segurança. Jesus se apresenta aqui na palavra como verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi. E aquele que tem a chave de Davi tem autoridade. Tem autoridade e tem poder, né? Então, como eles eram muito perseguidos, e tem outras características da cidade que os irmãos podem estar estudando para poder entender por que Jesus aplicava as mensagens dessa maneira. Era mais forma aonde Jesus ia, ele observava como é esse lugar, como é a cultura desse lugar, como é esse povo. Então Jesus tinha todo o cuidado para falar. Ele andava muito, pelas cidades pregando o evangelho. Então, irmãos, esse ministério, Jesus precisava falar com essa igreja, porque Jesus viu nesta igreja uma igreja, como está escrito na palavra, que não negou, que não foi em nenhum momento contra a palavra, e ainda, eles mantinham, não se envergonhavam do nome de Jesus. Mas os judeus, que eram muito religiosos e achavam que a salvação era somente para eles,
Então eles perseguiam a igreja de Filadélfia, diziam que elas não cumpriam a lei, que elas não observavam a lei, que elas não eram descendentes de Abraão, que eles seguiam o Messias, mas não faziam nada do que a lei mandava. E Jesus confronta eles e diz, que eles são sinagoga de Satanás, são mestres mentirosos. Jesus pega essa palavra e chega para a igreja e diz: olha, eu sou verdadeiro, eu tenho as chaves de Davi, eu abro a porta e ninguém fecha, e aqui eu fecho e ninguém abre. Então Jesus se apresenta a eles como absoluto, como Deus e como totalmente separado daquele povo judeu, porque Jesus realmente era separado daquele povo. Jesus se apresenta a eles. Muitas das vezes, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos com nossos métodos. Em uma cidade nós falamos de uma maneira, num bairro nós falamos de outra, em outro lugar, nós temos outra visão de falar, de mudar a pregação, de mudar aquilo que nós vamos dizer. Nós só não podemos, nós temos que ter firmeza quando formos usar metodologia, conhecimento para aplicar a palavra, para não vir mudar a mensagem, porque o povo precisa ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos mudar a mensagem, podemos mudar a maneira referente a uma cultura onde a cidade está inserida de um lugar para o outro, Mas a mensagem da palavra de Deus nós não podemos mudar. Então, irmãos, o Senhor, Ele falava muito por parábolas. Jesus usou muito na terra os seus filhos, Sempre Jesus coloca uma porta aberta diante de nós. Só que às vezes nós ficamos olhando para a porta. Há muitas coisas que acontecem na humanidade à vista dos nossos olhos, problemas na sociedade, pessoas na nossa família, situações com os jovens, problema com os jovens, com pessoas que às vezes até nós conhecemos, e nós ficamos olhando e lamentando, ao invés de pedir ao Senhor para que o Senhor, em oração, Ele abra nossos olhos. E quando nós vemos essa situação e nós lamentamos, essas situações são portas abertas diante de nós. Só que, como igreja lavada e remida do Senhor, nós temos que entrar na porta. Não podemos ficar olhando. Temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Cada pessoa aqui presente nessa igreja, cada irmão, cada irmã é um ministro de Deus. Aí você vai me perguntar, vamos pensar assim, que portas são essas? Primeiro que essa porta aqui, que Jesus está falando nesse texto, para a igreja de Filadélfia, é a porta da salvação. Que portas são essas que Deus tem colocado diante de mim, eu não tenho visto? Eu quero incentivar os irmãos aqui, que tem muitas portas. Eu vou falar algumas e eu sei que aí dentro do seu coração, na sua cabeça, o Espírito Santo de Deus que está aqui, me capacitando, ele vai trazer à sua memória as portas que ele tem colocado diante de você. A escola dominical é uma escola, que é uma porta aberta.
Felizes são aqueles que têm uma escola dominical na sua igreja. Aqueles que podem vir e estar trazendo alguém para a escola dominical, né? Temos na igreja muitos casais, grupo de casais, casados. Isso é só um incentivo, assim, que nós podemos realizar jantares e usar isso daí com o propósito de evangelizar, irmãos. É da evangelização, usar como propósito. Temos hoje, agora com essa pandemia, não podemos fazer essa reunião, mas nós temos CDs, fita cassete, temos literatura na nossa casa, que às vezes está pegando poeira na nossa estante, e nós temos ali guardada. Então vamos usar essa ferramenta para a evangelização. Então, Jesus, a Bíblia diz que quando Paulo esteve em Atenas, na cidade de Atenas, quando ele visitou, tinha 30.000 altares a outros deuses. 30.000 altares. E Paulo, ele ficou muito revoltado, mas ele não se fechou diante daquele quadro. Ele não se fechou, ele ficou revoltado, mas ele viu aquele contexto daquela cidade de Atenas como uma porta para a evangelização. Eu trouxe essa mensagem aqui para a igreja. Deus colocou essa mensagem no meu coração, lá na minha cidade, aonde eu vim. A minha casa, aleluia, às quarta-feiras, a minha casa é um ponto de congregação. Toda quarta-feira. Porque Jesus ministrou o coração do meu pastor. E aí não acontecia. E eu cheguei de viagem e o Senhor vinha falando no meu coração sobre portas abertas. E eu disse: Senhor, porta aberta. Eu pensava assim, é mesmo. Falei: ai, Senhor, tem aberto tantas portas para mim. Porque quando eu estive internada lá no hospital, alguém chegou para mim e disse assim: como você entrou aqui? Uma outra paciente. Essa pergunta se ouvia muito dentro do hospital. E ela disse assim: porque aqui é um hospital de porta fechada. E eu não tinha diagnóstico positivo. Eu tinha sintomas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tinha sintomas. E eu disse: olha, eu vim pelos meios dos trâmites, né, da cidade, fui pelo SUS e tal, e falei de uma médica, amiga da família, que tinha sido o canal para que eu tivesse estado ali. E quando eu estava lá na minha casa, o Senhor disse para mim assim: ali é uma porta aberta. Eu te coloquei lá. E eu, irmãos, eu quero hoje, nessa tarde, dar graças ao Senhor por isso. Porque eu sempre dizia que foi alguém que me ajudou, e realmente teve muitas pessoas para me ajudar e para orar. Mas Deus precisou falar comigo que Ele tinha me colocado lá. E quando eu estava ali, eu tinha que evangelizar. E quando eu estava lá na clínica de olhos, eu tinha que evangelizar. Tinha 300 pessoas cegas, com casos piores do que o meu. E Jesus falou: não lamenta mais. Entra na porta. Entra nela. Porque se tu olhar para ela e lamentar, então hoje eu vim aqui. Eu não olhei para os obstáculos. Eu tenho uma deficiência do olho direito, uma deficiência visual. Mas, irmãos, faz 5 anos que eu não uso óculos. Eu leio a minha Bíblia sem óculos. Eu leio qualquer letra, só tenho uma visão. Mas Jesus mandou que eu não olhasse mais para obstáculos. Depois veio o câncer. E depois veio um problema na coluna.
há dias que a minha mão não fecha. E o Senhor ministrou o meu coração. Não olha para isso. Eu sei que tem pessoas aqui, talvez com situações e diante de problemas tão sérios, tão graves, bem mais sérios. Mas o Senhor, Ele disse assim: como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tribulação. Aleluia. Então você é fiel, aleluia. Aqui não tem o costume, aqui é a igreja onde eu congrego e fala, pode aplaudir Jesus. Aqui não tem mais aplausos para Ele. Pode aplaudir Jesus. Fala Jesus. Não eu. Pode aplaudir Jesus. Então, Jesus fala, né, sobre a porta. A palavra de Deus diz que, eu não sei se foi Herodes que mandou, Herodes mandou matar Tiago e colocar Pedro na prisão e colocou uma guarda para tomar conta de Pedro. E a igreja orava, mas eu quero dizer uma coisa para você, que esse Deus que tem a chave de Davi, Ele tem a chave da evangelização. E a palavra de Deus diz que uma certa hora, Deus enviou um anjo lá na prisão e abriu as portas do cárcere e tirou as algemas que estavam nas mãos e nos pés de Pedro e mandou que ele calçasse as sandálias e saísse. As chaves da evangelização estão nas mãos do nosso Deus. E eu quero dizer para você que o projeto de Deus, ele não é um projeto falível. Ele não é um projeto que você faz e que vai falhar. Mas ele é um projeto provado e aprovado por Deus. O projeto de Deus, aleluia, o projeto de Deus, ele não falha. A palavra de Deus diz que Jesus diz lá em João: eu sou a porta da salvação. Eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Ele tem a chave da evangelização. Então esse projeto é um projeto que não é falível, não é? Ainda tem lá na carta do Sermão do Monte, aonde Jesus diz assim, que a porta é estreita, mas este larga é a porta que caminha, né, para a perdição. E muitos são os que entrarão por ela. Lá embaixo ele costura um pouquinho e diz: apertada é a porta que entra para a salvação, e poucos são os que passarão por ela. Existem duas possibilidades, dois caminhos, duas portas, uma para a perdição, um caminho largo, e uma porta para a salvação, que é uma porta apertada, baixa. Você tem que se abaixar e só passa de um em um. E a palavra de Deus diz, ele fala das portas. Tem três coisas que Deus escreveu, né? Que Jesus falava mais por parábolas, por símbolos, por figuras. E nesta carta à igreja de Filadélfia,
Jesus diz que tem a chave. Jesus diz que Ele fará de você coluna no templo de Deus. E a porta, 3 símbolos: porta, chave e coluna. Você pode se basear nesses três figuras, pedir ajuda ao Espírito Santo para você poder interpretar esta carta tão gloriosa a esta igreja, né? Então, como eu disse, aquela cidade estava fragilizada, depredada. Ela foi reconstruída, a cidade de Filadélfia, pelo imperador. Ela ganhou um novo nome, porque foi uma gratidão com esse imperador, e ele deu um novo nome à cidade de Filadélfia. Ele botou Neo Cesareia, a cidade de César. Ele deu um nome para ela. E Deus pega e vem e diz assim, no versículo 11, Jesus diz assim: vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. E Deus aproveitou esse gancho dessa cultura dessa cidade. Ela foi reformada. O império gastou para reformar dela. E agora o imperador falou: eu vou botar um novo nome. Mas Jesus diz para nós, Deus pega esse gancho e disse assim: Filadélfia, eu vou te dar um novo nome. Eu vou pôr o meu nome em você. Eu vou colocar o nome da cidade do meu Deus em você. Então, eu vou te dar garantias. Tu serás uma coluna. Tu serás inabalável. Não é assim? E Deus faz promessas. E Deus dá garantias da sua promessa que Ele faz a nós. Ele nos garante. A situação às vezes não está fácil, mas o nosso Deus está ao redor da sua cidade como coluna de fogo, porque a igreja, ela não se abala, porque temos garantia absoluta que Ele está ao nosso redor. Aquele povo que perseguia a igreja de Filadélfia, Deus se colocou nessa carta, a mandar, né, para eles, essas cartas, dizendo que Ele era o verdadeiro, Ele era o justo, Ele era o inabalável, Ele era o separado, Ele era diferente daqueles judeus mentirosos que perseguiam a igreja. Então Jesus apresentava uma proposta que aquele povo entendia. Glória a Deus. Então Deus, Ele sempre nos coloca diante de uma oportunidade. Jesus quer dizer que colocou uma porta aberta e ninguém pode fechar. É a porta da salvação, eu já falei. Glória a Deus e aleluia por isso. Só Ele é Deus. E eu desejo no meu coração que essa palavra realmente, que o Espírito Santo ministre ela dentro do seu coração, para que você entre pela porta. Quando Jesus abre uma porta, você não fique olhando, você entenda e não fique reclamando. Você entenda que dessas portas, com essas situações, Deus
Ele quer fazer uma porta aberta diante de você. E se a porta estiver fechada, espere. Espere se estiver fechada. Então, Jesus, a porta da salvação, está aberta. Mas um dia esta porta será fechada. E quando ela estiver fechada, ninguém poderá entrar. Ele diz aqui que ele põe a porta. Ele abre e ele fecha. Sabe por quê? Porque ele é a própria porta. A porta da salvação está aberta. Um dia ela fechará. E muitos procurarão entrar por as portas e não poderão. Quando o dono da casa se levantar e tiver fechado a porta, o dono da casa, o dono da igreja, o dono da evangelização, o dono da palavra, um dia a Bíblia diz que a porta vai fechar. E muitos, a palavra de Deus diz que ficarem do lado de fora da porta, vão dizer para este Senhor: abre-nos a porta. E ele vai dizer: eu não sei de onde vens. Eu não sei de onde vens. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá, a Bíblia diz, choro e ranger de dentes. Irmãos, às vezes tem muita gente que está na igreja, ainda bem que esse Jesus chacoalha a gente. Ele nos dá a oportunidade de fazer algo no serviço de Deus. Está na igreja, toma ceia, cumpre o sacramento da igreja, mas está só na superficialidade das coisas de Deus. E Deus precisa às vezes chacoalhar eu e fazer eu enfermar e fazer eu parar no hospital, entre outras vicissitudes da vida, para dizer para mim que eu preciso fazer da minha vida uma porta aberta para alguém. Você precisa ser uma porta na vida de alguém, né? Eu falo dessa maneira, queridos, não que os irmãos não estejam sendo fiéis a Deus, né? Porque a palavra de Deus, endereçada para Deus, a igreja de Filadélfia, e hoje o Senhor, através dos tempos da história, Ele endereça, Ele escreve. Escreve, João. Escreve essa carta para a igreja do Siquim. Escreve. Aleluia. Isto significa que muitas pessoas, né, já falei, frequentam a igreja, ficam apenas na exterioridade das coisas de Deus. Ah, Jesus. Mas Jesus diz que tem a chave, já falei, da evangelização. Quando Jesus abre uma porta, irmãos, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar uma porta que Jesus abre. E eu fiquei muito alegre, porque eu sempre digo para mim mesma, para Jesus, que eu não sou capaz, e realmente eu não me sinto assim, irmãos. Eu não me sinto capaz. Mas quando eu vou, e quando eu sou convidada pela misericórdia de Deus, eu ministro a aula da escola dominical, professora lá. Jesus me deu essa oportunidade para me ministrar a aula. Às vezes é para mim mesmo aprender. Deus colocou uma porta aberta diante de mim e eu entrei. E eu não quero mais
ficar olhando para as coisas que acontecem e não pedir a Deus, como Paulo, quando estava em Efésio, ele disse: irmãos, orem por mim. Estava preso, algemado. Orem por mim, para que Deus abra uma porta de fé neste lugar. Ele estava em cadeias. Todos os discípulos de Jesus, eles não tinham motivos para pregar o Evangelho. Eles viviam em prisões. Eles eram, o apóstolo Paulo foi um apóstolo muito querido. Eles podiam não querer, mas o Espírito Santo é que alcança o coração do homem. Eu quero dizer para você que é o Espírito que atrai. A palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente faz a nossa parte, mas quem traz, quem convence, quem faz todos os arranjos. Por isso eu digo para você, não se preocupe. Só ele. Tem um hino da minha irmã que ela gravou. Ela está ali, para mim é um privilégio. Ela escreveu um hino e deu para minha irmã caçula gravar. Está no CD da minha irmã. Só ele é o dono da salvação. Quando a peleja é dura demais, fecho os meus olhos, procuro a paz. Elevo os meus pensamentos ao céu. E o hino diz: tudo é possível àquele que crê, porque só ele é o dono da salvação. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu te atraí, foi eu que te atraí. E Jesus diz assim, né? Para aquele povo que Jesus diz, os judeus, que eles iam se prostrar diante da igreja do Senhor de joelhos, não era porque eles iam se converter e iam adorar a igreja, era porque eles iam entender que estavam diante da noiva do Cordeiro, estavam diante da menina dos olhos de Deus, estavam diante da delícia de Deus, da família de Deus, né? E um dia o mundo vai entender, né? Quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui. Glória a Jesus. A coluna: se você vencer, o farei coluna no templo de meu Deus. É a vitória completa do povo de Deus. Jesus promete no versículo 12, eu já li: o encontro é a porta aberta. E eu concluo, né? A porta aberta, a oportunidade da igreja, a chave é a autoridade de Cristo. Coluna do templo de Deus é a segurança do vencedor em Cristo. É a coluna, é as benesses de Deus, é a coluna, é a herança que Deus vai nos dar, é a certeza, né? Que seremos inabaláveis, que nada vai nos atingir. Então, muita coisa, né, a ser falada da parte de Deus. Hoje em dia, a gente já não vê mais igrejas como era antigamente. A influência do mundo, né, a igreja se afastou um pouco da palavra. A igreja hoje em dia, né, muitos estão atrás de ministérios
que sejam mais adocicados, que as palavras sejam mais palatáveis e que o Evangelho ele seja mais popular. Jesus diz à igreja de Éfeso: eu retirarei do meio de ti o teu candeeiro. Por que Jesus disse essas palavras? Porque Deus pôs uma porta aberta diante dessa igreja. Aquela igreja que era robusta, muitas delas não existem mais. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, que a igreja não morre. A igreja de Deus não morre. Mas muitas instituições que são igreja têm morrido. Aquelas igrejas que eram robustas, Jesus foi lá e retirou o candeeiro, porque elas não atentaram à oportunidade que Ele deu, não entraram pela porta. Então, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Eu pedi para Jesus, era muita coisa, mas o Espírito Santo, que faz todos os arranjos, Ele sabe colocar tudo no seu lugar. Ele sabe traduzir, interpretar, porque a Bíblia, ela mesma se explica. Então, eu quero dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças a Deus e amém. Aleluia. Eu posso pedir à igreja a ficar de pé? Eu quero fazer uma oração por esse ministério. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e Pai Celestial, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero, Senhor, te agradecer por esta oportunidade. Porque, Senhor, eu dei a Ti, Jesus querido, os meus pensamentos. Eu dei a Ti o meu coração nesta tarde. Eu entreguei a Ti, Senhor, a minha vida e as possibilidades que tenho, que esta igreja tem, para estar inserida e ingressar nesta obra gloriosa. Para que naquele grande dia, quando Tu vier buscar a Tua igreja, ou mesmo recolher, nós possamos nos apresentar a Ti aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar. Eu agradeço por esta igreja, agradeço pela vida desses irmãos que o Senhor trouxe aqui. E sei, Deus, que hoje, a partir de hoje, o Senhor estará, aleluia, despertando a Tua igreja para esta obra, para este serviço, para esta palavra e para esta porta. Obrigada, querido Espírito Santo. Obrigada, querido Pai. Obrigada, querido Filho. Oh Deus, obrigada, Deus Senhor. Fica com esta igreja. Fica com esta igreja escolhida, amada, desejada por Ti. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor falou conosco. Tem uma porta aberta diante de nós. Não vamos perder as oportunidades, irmãos. O Senhor tem dado oportunidades a nós. Esse círculo de oração à tarde aqui é uma oportunidade que nós temos de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, porque as portas ainda estão abertas. A oração da manhã também é uma porta aberta que o Senhor deixou aberta diante de nós, que nós podemos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá. Glórias a Deus. E a irmã já orou, e nós vamos abrir nossos braços. Sabe o meu braço bem aberto? E vamos no nosso querido
Ainda